noite. Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Maravilha! Ó, estamos começando agora dentro de ondulatória ainda, tá? Dentro de ondulatória a gente vai estudar acústica. Acústica é o estudo de uma onda também. Mas não é qualquer onda, é uma onda bem específica que é chamada som. E som não é qualquer coisa também, ela é bem definida, tá? Ela vai de uma certa vibração, uma certa frequência até uma certa vibração, até uma frequência máxima. A gente já discute isso daí melhor. Mas assim, entenda que som é o que a gente consegue ouvir de uma certa forma, né? E não, por exemplo, um golfinho ou um cachorro ou qualquer outro animal, né? Porque eles têm faixas de frequências audíveis diferentes da nossa, tá? Não sei se você já ouviu aqueles apitos de cachorro, já deve ter visto isso daí. Você pega o apito, aí faz assim, e você não ouve nada, você não percebe isso. Só que aí a hora que você olha tem um monte de cachorro do seu lado, né? Eles ouviram isso daí, eles ouviram esse apito, tá? Então tem uma frequência que está fora do que a gente tem capacidade de ouvir. Combinados? Beleza, então entenda som como aquilo que a gente pode ouvir, sempre como referência o ser humano. Maravilha? Então ó, a frequência vai de 20 Hz, então uma corda de violão vibrando 20 vezes por segundo, até 20 mil Hz. A mesma corda de violão vibrando 20 mil vezes por segundo. É claro que isso daqui é só uma definição. Ele vai depender da idade, né? Vai depender, sei lá, vai que algum barulho muito forte aconteceu próximo ao seu ouvido, né? Isso pode afetar essa faixa aqui, pode reduzir a faixa. Conforme a idade vai passando, tá? A gente costuma ter uma redução significativa aqui na faixa dos 20 kHz. Vai para 17, talvez 16, um pouco menos aí, tá? Dependendo do quão foi usado esse ouvido. Maravilha? Mas de uma forma de definição, tá aqui de 20 a 20 mil Hz. Maravilha? Legal. Só para lembrar, ele é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar, ele não se propaga no vácuo, tá? Tem que ter meio material, beleza? E ela é uma onda longitudinal. Tá? A gente já conversa melhor sobre isso daí. Com relação à velocidade desse som, em termos de vestibular, ele tem um valor mais ou menos aí de 300 a 340 metros por segundo. Isso vai depender do número que você precisa para fazer a conta. Geralmente o exercício aí acaba sendo um pouco bonzinho, coloca um número, sei lá, múltiplo de algum outro que você precise calcular. Então fica legal fazer conta com isso aí, não vai dar um número muito quebrado, tá? E tem dois fatores que influenciam nessa velocidade. O primeiro deles é a temperatura. Se tiver uma temperatura muito alta, esse som vai ter uma velocidade muito alta, tá? Na verdade, né, se você fosse ver a equaçãozinha lá, ela depende da raiz da temperatura. Mas de uma certa forma, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade também. Maravilha? Legal, legal, legal. Então vamos lá. E o outro fator é o estado físico que você vai fazer esse som se propagar. Então depende também do estado físico desse meio. É verdade. Por exemplo, vamos entender aqui, ó, já volto aqui então. Vamos entender como é que funciona o som. Ele é uma onda mecânica, então precisa de meio material, e ela é longitudinal. Longitudinal é assim, se o alto-falante está aqui, fazendo assim, não é? Vibrando desse jeito. Legal. O que você vai fazer? Bom, quando ele vibra para frente, ele vai pegar aquelas moléculas de ar e comprimir aquelas moléculas de ar. Não é isso? Depois, na hora que ele puxa isso daí para trás, ele vai fazer uma vai tornar aquele ar lá rarefeito, tá? Então ele vai separar isso daí. Então você tem esse movimento aqui do alto-falante e esse movimento também das moléculas de ar. Maravilha? Se você retirar essas moléculas, não tem o que vibrar, então não tem como esse som se propagar. Por isso que ele é uma onda mecânica. Combinados? E longitudinal, pelo jeito que ele é criado. Tranquilos? Tranquilos, tá bom. Agora, eu vou lá emitir um som num gás. Então tem um monte de molécula espalhada lá, emito o gás, está aqui a molécula, está vibrando. Tem uma outra molécula um pouco longe, vai ser difícil dela chegar lá, bater, transmitir a informação. Concorda? Vamos para o líquido? Para o líquido. Tá, essas moléculas estão mais juntas, não todas, não totalmente ligadas, mas estão mais próximas, mais juntas. Olha, qualquer coisinha que eu faço aqui já emite informação, já transmite informação para uma outra. É um pouquinho mais rápido, concorda? Um pouquinho mais rápido, tá?
tá? Agora, se for no sólido, todas elas muito bem ligadas, muito bem definido, né? Um volume bem definido. Qualquer coisinha que você dá de energia para a primeira, ela já passa para a segunda, que passa para a terceira, que passa para a quarta, que passa para a quinta e vai embora. Tá? Então é muito mais rápido. A velocidade do som é muito maior no sólido, depois no líquido, depois, por último, no gasoso. Então, um Vzão aqui do som no sólido, beleza? Depois, um V médio do som no líquido, beleza? E um V pequenininho aqui, ó, fazer pequenininho, no gasoso. Pronto, tá aqui. Tá? Então, se for sólido, beleza, transmite muito rápido. Tanto é que era comum, né, dos índios, por exemplo, ouvirem se tinha trem chegando, não pelo ar, pelo apito do trem, mas quando você encostava o ouvido no trilho do trem. Não dá pra fazer isso no metrô, né? Já tô te falando, você vai fazer isso daí, cara, é uma vez só que você vai fazer, vai morrer eletrocutado. Mas nos trens, nos trilhos dos trens, dava pra fazer isso aí numa boa, beleza? Legal. Agora que você sabe como é que funciona o som, dá pra fazer um gráfico de pressão, né? Ó, eu comprimi o som aqui, então eu vou ter uma pressão altíssima aqui no começo. Depois eu vou tornar isso daí rarefeito. Depois eu vou comprimir mais. Ó, comprimir, aumenta a pressão, de novo. Depois, rarefeito. Depois, comprimir de novo. Então a gente consegue transformar um som, que é uma onda longitudinal, e representar isso daí, ficou um pouquinho mais alto, e representar isso daí de uma forma mais simples, né? Com uma onda transversal, que é mais fácil da gente enxergar. Então você tem aqui, ó, as amplitudes que tem a ver com esse movimento longitudinal. Maravilha, galera? Tranquilo? Hoje a nossa aula vai ficar assim, mais conceitual, mas daqui a pouco a gente entra na parte de acústica, a gente vai discutir um pouquinho de instrumentos, inclusive notas musicais, instrumentos de cordas, instrumentos de sopros, mas antes de chegar lá, vamos treinar um pouquinho, né? Vamos dar uma olhadinha como isso aqui é cobrado nos vestibulares. Claro, né? Vamos lá? Então dá uma olhada no enunciado aí. Vamos lá. Observe na tabela a velocidade do som ao se propagar por diferentes meios. Se for no ar, a 0 graus Celsius e 1 atm, ele se propaga a 331 metros por segundo. Se for a água, 20 graus Celsius, líquido, 1.482 metros por segundo. Se for alumínio, sólido, 6.420 metros por segundo. Suponha uma onda sonora propagando-se no ar com frequência de 300 Hz, que, na sequência, penetra em um desses meios. Com base nisso, analise as informações a seguir. 1. Ao passar do ar para a água, o período da onda sonora diminuirá. E 2. Ao passar do ar para a água, a frequência da onda aumentará. Vamos lá, galera. Por que eu já li esses dois juntos? Porque eles têm uma certa relação, né? Então, primeiro aqui, primeira frase, segunda frase, terceira frase. Beleza, vamos lá então. Olha só, galera. O que você tem que lembrar aqui? Primeiro, o que a gente falou da velocidade era certo. Velocidade no gás, bem pequeno, né? No ar, lá 300 e qualquer coisa. No líquido, 1.400 e qualquer coisa. E no sólido, 6.000 e qualquer coisa, tá? Então, velocidade bem maior aí no sólido. Maravilha, legal. Outra coisa que você tem que lembrar. Lembra da equação da véia que lambe ferida? Lembra? A equação fundamental da ondulatória, foi logo nas primeiras aulas lá da ondulatória. Se você tiver com dúvida, volta lá depois. V lambda F, né? O que quer dizer isso daqui? Bom, quer dizer que a velocidade, ela vai depender de dois fatores. Ela está relacionada com o comprimento de onda e com a frequência dessa onda. Só que a frequência, ela vai depender da fonte que emite esse som ou emite essa luz, tá? Sempre assim. A frequência depende da fonte. Se alterar a frequência, a gente vai estudar um negócio chamado efeito Doppler, que a gente já passou, tá? Nenhuma outra situação a frequência muda. Bom, você sabe que frequência e período estão relacionados, né? Frequência é o inverso do período. Se não muda a frequência, não muda o período, é isso? Então a primeira é falsa, porque ele falou que vai mudar o período, e a segunda é falsa, porque ele vai mudar a frequência. Nenhuma das duas são verdadeiras. Vamos ver a terceira então? A terceira fala assim pra gente: o comprimento de uma onda sonora propagando-se no ar será menor do que quando ela se propaga em qualquer um dos outros meios. Vamos lá, galera. Ó, no ar,
Bom, já que a frequência não muda, se por acaso a velocidade for menor, o que vai acontecer com o lambda? Vai ser menor também, né? Eles são diretamente proporcionais. Se a velocidade, para a velocidade aumentar, o lambda tem que aumentar também, uma vez que a frequência não vai fazer isso. Maravilha? Legal. Se fosse no sólido, a velocidade alta, o lambda grandão. Se fosse no gás, né, no gasoso, no ar, por exemplo, a velocidade é pequenininha, logo o lambda é pequenininho. Então essa terceira aí, verdadeira. Terceira verdadeira. Agora dá uma olhadinha nas alternativas lá, nas opções que a gente tem. A, B, C, D ou E? Qual que é a alternativa correta? Isso, alternativa C. Maravilha, galera? Ó, qualquer coisa, voltem os vídeos, aliás, os mesmo, porque tem a equação fundamental da ondulatória, que por acaso a gente vai usar bastante, tá? Vai ser a base aqui para nossa parte acústica, beleza? Características do som, mas tem mais, tá? Tem mais características. Aqui só definimos algumas coisinhas importantes. Maravilha? Então eu espero vocês na próxima aula. A gente se vê logo mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.